Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além de uma programação de exposições muito pop, que atrai o centro, a periferia, o pessoal de fora de São Paulo, tem também uma programação para discutir vários temas, entre eles a ciência, a tecnologia, e daí a parceria com a PUC São Paulo, com o programa Nova Estela. Desde o início desse ano, 2017, a gente tem incluído no Nova Estela também uma linha sobre livros, Nova Estela Ex Libris, e hoje a gente tem a satisfação de receber o recém-doutor pela PUC, Leon Serva. Eu vou passar rapidinho aqui, Leon, você é parte do protocolo, né? Ele é, portanto, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, com a tese A Fórmula de Emoção na Fotografia de Guerra, realizada com bolsa CAPES. Ele é formado em jornalismo pela PUC São Paulo também, bastante tempo, mestre em comunicação e semiótica também pela PUC, e tem muitas obras publicadas, atua, deixa eu chegar aqui embaixo rápido, ele atua em várias frentes do jornalismo. Eu já te conheci na época da Belas Artes como jornalista da Folha de São Paulo, escuto você agora no carro na CBN, então é interessante, é um personagem da nossa cultura, do nosso meio intelectual de São Paulo, de longa data, e que eu, por acaso, né, não por acaso, eu redescobri o Leon por causa da editora da PUC. Ele me apresentou, então, o que nós vamos conversar hoje, né, a pesquisa que ele vem realizando e terminou agora com a tese de doutoramento e que deve render várias publicações, entre elas uma novidade que ele vai contar para nós, para a EDUC em 2018. Então, Leon, muito bem-vindo ao Nova Estela, e eu te passo a bola para você contar para nós um pouco sobre esse teu baby novo. Muito obrigado, Zé Luiz. É um prazer estar aqui com você. Esse realmente é um filho que acaba de nascer. Ele teve uma gestação de 4 anos, que é o período do doutorado, né? É uma pesquisa sobre, como você falou, a fórmula da emoção na fotografia de guerra. É um estudo sobre a fotografia de guerra, uma crítica da fotografia de guerra. Eu fiz o mestrado na PUC sobre jornalismo de guerra e o doutorado sobre fotografia de guerra. E eu queria entender o que faz a fotografia de guerra ser tão poderosa como geradora de audiência. Tem casos incríveis, por exemplo, a CNN, quando não tem guerra, ela perde assinantes. O primeiro jornal do mundo a ter um correspondente de guerra e fotografias de guerra decuplicou a sua circulação. Então, a fotografia de guerra sempre esteve muito forte como motor de audiência. E eu queria saber o seguinte, o que ela faz, o que ela contém que provoca emoção, que provoca atratividade. E aí eu usei, então, o método, a fórmula de análise desse pensador alemão, Aby Warburg, que nasceu no fim do século XIX, viveu até o começo do século XX, e que ele tinha uma ideia que ele chamou de fórmula da paixão. E a fórmula da paixão é o quê? Imagine que na Idade Média todos os quadros eram sem expressão, né? Estáticos. Então, no Renascimento, quando queriam expressar emoção, os pintores não tinham recursos técnicos. E eles iam à arte grega e à arte romana e pegavam fórmulas prontas, quase como se fizessem xerox. Eles pegavam imagens de gente emocionada, gente sofrendo, gente feliz, gente amando, gente com dor. Eles pegavam essa expressão e traziam literalmente, copiado, para os seus quadros. E ele foi vendo essa presença de imagens gregas na arte do Renascimento. E ele criou esse conceito da fórmula de emoção, a fórmula de paixão. E eu, então, quando fui estudar isso, tive muita sorte de logo encontrar esse conjunto de fotos. Isso é uma análise isso é uma imagem grega que o Warburg destacava como tendo sido importada diretamente da arte grega, a morte do Orfeu. E em 2011, esse fotógrafo brasileiro, André Lyon, ganhou o maior prêmio do mundo para fotografia de guerra com uma foto de um soldado líbio
morrendo, tendo tomado um tiro, um fragmento de bomba, e ele está morrendo exatamente com a mesma imagem, com a mesma expressão do Orfeu na imagem grega que foi apropriada pelo Dürer no Renascimento e que o Warburg chamou de a Fórmula da Paixão. Então, a partir dessa primeira foto que continha uma fórmula da paixão, uma fórmula de emoção, eu comecei a procurar outras e fui encontrando na fotografia de guerra imagens que são literalmente imagens renascentistas ou mesmo imagens arcaicas. Então, deixa eu te interromper, porque eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno parênteses, né? Vamos perder um tempinho, mas depois a gente recupera. Porque você mencionou o Warburg e há uma coincidência, né? Exatamente nesse palco aqui do Nova Stella, eu já entrevistei professores e professoras do Programa de História da Ciência da PUC São Paulo, que está muito relacionado ao meu Nova Stella, né, lá que eu trabalho, e justamente eles vão para a Inglaterra periodicamente, né, um acordo PUC e UCL, University College of London, justamente para pesquisar no Warburg Institute. Eu até brinco que quando a minha esposa vai, lá vou eu visitar o Warburg Institute em Londres, né? E de repente eu fiquei, até para ser sincero, né, um pouco por ignorância, tudo, quando você falou do Warburg, eu fui até fazer uma busca para ver se era o mesmo Warburg, né? E era o mesmo Warburg, né? Então conta um pouquinho essa coleção, que você até também foi para o Warburg Institute em Londres, como é que você descobriu essa coleção e conta um pouco a história dela, né? Tem uns nuances justamente com a guerra, né? O Abi Warburg era um homem, um filho de uma família judaica muito rica, provavelmente a mais rica da Alemanha, talvez a família mais rica da Alemanha em totum, certamente tinha o maior banco da Alemanha no final do século XIX. E ele, ainda adolescente, naquela fase em que uma família judaica entende que o filho passa à maturidade, na época do Bar Mitzvah, mais ou menos, com 13 anos aproximadamente, ele decide que ele não quer, ele é o filho mais velho, que ele não quer herdar o banco do pai. Então ele chama o irmão, o segundo irmão, e diz assim, olha, eu quero fazer uma combinação com você. Eu vou te dar a minha primogenitura, mais ou menos como Esaú e Jacó, vou te dar a minha primogenitura, mas você tem que me fazer uma promessa. Me dá um prato de lentilhas. Não, ele, em vez das lentilhas, ele pede, você nunca me dirá não para um livro que eu queira comprar. E o irmão diz, ok. Fechou. Quando ele morreu, o irmão sobreviveu, ele morreu em 1929, o irmão fez um discurso dizendo assim, olha, mesmo tendo o maior banco da Alemanha, muitas vezes me foi muito pesado o orçamento de livros que o meu irmão quis comprar. E o Abi Warburg, então, fez uma verdadeira biblioteca de Alexandria, de livros antigos, em que ele chamava de livros da ciência da cultura, né? Ele era interessado em arte, originalmente, no Renascimento, particularmente no Renascimento, mas ele começou a estudar, digamos, a cultura mais do que propriamente a arte ou as imagens, né? E ao estudar a cultura, ele se aproximou muito das ciências antigas, das ciências arqueológicas, como ele chamou, das ciências que ele entendia que nortearam o pensamento humano até pouco depois do Renascimento. Então ele foi compilando livros e comprando livros de ciências, digamos assim, de alquimia, tratados antigos de astrologia. Por exemplo, ele estudou muito astrologia e ele dizia exatamente isso, quer dizer, até o Renascimento ou até a Era Moderna, astrologia e astronomia era a mesma coisa. E, portanto, é preciso entender essa ciência e uma aproximação da gente é a astrologia. Mas ele estava buscando o pensamento científico, o pensamento antigo, em que essas duas coisas se confundiam. E, portanto, a arte foi uma porta de entrada dele para uma coisa maior, que era a cultura. E a biblioteca dele, então, contém, se você quer saber como pensava um cientista da Idade Média, provavelmente o melhor lugar onde você vai encontrar mais tratados e tal está exatamente no Instituto Warburg, em Londres, ou Warburg. Por quê? Porque ele, sendo judeu, a família, em 1933, exatamente logo depois que o Hitler assumiu o poder, a família procura o governo e diz, olha, temos um convite para fazer uma exposição do Instituto, da biblioteca em Londres. Então vamos levar para lá e logo voltamos, vamos dizer.
e levaram, se não todos os livros, a grande maior parte, todos, certamente todos os mais valiosos, e uma parte importante, mas não tudo, dos documentos que ele tinha, dos ensaios, dos manuscritos e etc. E no meio desse material, bom, foi tudo para Londres, e daí não voltou, evidentemente. Em 1941, a família doou formalmente para a Universidade de Londres. E doou com a condição de que a biblioteca ficasse sempre segmentada, quer dizer, ela não pode ser diluída, os livros não podem ser diluídos numa outra biblioteca, ela tem que ser a Biblioteca Warburg. Dos 60 mil livros que existiam, 40 mil foram para Londres, 20 mil ficaram na Alemanha. Os estudiosos dizem que não eram os mais importantes e hoje tem cento e muitos livros, 140 ou 150 mil livros. Ou seja, ela multiplicou, mas os seus sucessores sempre com esse mesmo olhar. Arte, ciências antigas e cultura num sentido amplo, né? E é de fato um templo, é um lugar assim, é emocionante estar lá. Eu fiquei pesquisando no primeiro semestre com uma bolsa da CAPES, pesquisando um pequeno aspecto desse instituto, que é a coleção que ele fez de fotografias da Primeira Guerra Mundial. Ele, paralelamente a tudo que fazia, estava interessado na Primeira Guerra Mundial e assinou os serviços de uma agência de fotografia, pensando numa revista que ele publicou, mas ele publicou 2 números e fechou, mas continuou compilando essas fotos. E essas fotos são interessantes porque elas refletem um pouco coisas que ele pensava como forma. As fotos, muitas das fotos contêm pathos formel, ou fórmula de emoção, outras contêm certas indignações dele, anotações contra políticos alemães que ele entendia que estavam traindo, digamos, o que ele entendia que eram os ideais e etc. Então é muito interessante. Tem um aspecto chocante para mim, que foi pesquisando essa coleção, você vê muito claramente que entre 1914 e 1918, ao invadir os territórios da Rússia, da Polônia, etc., os soldados alemães eram recebidos como libertadores pelas minorias em geral, não só os judeus, mas também pelos judeus e outras minorias, que eram muito maltratadas pelos russos e poloneses. E, no entanto, 20 anos depois, a mesma Alemanha se transforma no maior algoz da história da humanidade em relação a várias dessas minorias e principalmente os judeus. E como essa coleção, você já sabia da existência dela? Essa coleção foi encontrada em 2004. Ela esteve sempre lá em pastas que não tinham sido abertas e em 2004 ela foi encontrada. Em 2004 ela foi encontrada, mas nunca propriamente os conservadores tiraram daqueles envelopes, limparam e tal e acondicionaram em caixas novas. E nunca tinha havido ninguém tinha estudado propriamente a coleção. O Georges de Huberman, francês, fez uma observação sobre a coleção e fez uma observação bem generalista, vamos dizer assim, genérica, dizendo que ela contém o espírito dos pathos formel, das fórmulas de emoção do Warburg e o caos warburgiano, segundo o Didi Huberman. E ele expôs uma parte... ele acha que é um caos, um caos organizado, ou uma organização aparentemente caótica do pensamento, ele diz. E que reflete um pouco o pensamento do Warburg. E ele usou algumas das fotografias naquela famosa exposição Atlas que ele fez no Museu Rainha Sofia, em Madrid. E um outro estudioso americano, Peter Schwartz, estudando o Warburg e a Primeira Guerra Mundial, documentos escritos, fez algumas referências à coleção de fotos também, e ele procurou entender por que a coleção de fotografias de guerra tinha sido feita. Mas ninguém tinha estudado o que ela contém propriamente. Então, eu soube disso em 2015, numa primeira incursão ao Instituto, e a conservadora, a arquivista principal, me disse, olha, se você está interessado em fotografia de guerra, talvez você queira estudar essa coleção. Quantas fotos tem a coleção? 1.550. São 1.550 fotos que vão de dezembro de 1914 até março de 1918. Ou seja, termina um pouquinho antes do fim da guerra. A guerra terminou em novembro de 1918.
E é uma coleção muito rica, mas ela não tinha nada, nenhuma foto tinha nenhuma anotação do tipo, isto aqui é tal cena, em tal lugar, em tal época. Então o meu trabalho foi exatamente produzir legendas para elas, para as fotos, dizendo quando foram feitas, o que elas mostram e em que região da Europa em guerra, né? E eventualmente que personagem está retratado lá. O imperador, o Leon Trotsky, por exemplo, eu comecei identificando a coleção, Trotsky está lá? encontrando Trotsky no começo da coleção, e eu pensava, mas como assim? Em 1914, Trotsky não era ninguém, vamos dizer assim, e só era conhecido propriamente na Rússia. E aí percebi que comecei assim, ao ver que mais ou menos na foto número 50 estava o Leon Trotsky, num lugar muito cheio de neve, e aí eu intuí que aquilo era a negociação de Brest-Litovsk, que na verdade é no fim da guerra. Então eu comecei assim, percebendo que ao reorganizar a coleção, ela tinha sido invertida cronologicamente. Então uma das propostas que eu fiz ao Instituto, que eles aceitaram, é inverter a ordem das caixas da foto. E depois, vendo, bom, Trotsky, então, quem está com Trotsky, são várias as fotos em que o Trotsky aparece, quem está com Trotsky nessas fotos? E aí fui identificando os líderes da Ucrânia, os líderes da Rússia, vários soviéticos da primeira hora e etc. Então esse foi um campo, e depois eu fui vendo outras fotos. Depois o imperador aparece muito, porque ele era um imperador que tentava reconstituir a noção de império romano, vamos dizer. Então era um imperador que ia para o fronte, que participava das batalhas, não na linha de frente, mas próximo. Retaguarda. Então é uma figura que aparece muito, ele queria ser um general, vamos dizer assim, o que é o contrário da ideia que a gente faz vendo, por exemplo, uma rainha da Inglaterra, um rei inglês hoje, que fica longe da vida diária da população, né? Muito legal. E, bom, você terminou o doutoramento, o que ele vai render? Agora, conta para nós. Você tem uma proposta para a Eduque, que eu estou gostando, você tem uma exposição, você tem vários filhotes, né? Como é uma coleção de fotos, eu achava que uma das coisas que quem tem uma coleção de fotos, digamos, a foto não existe se ela não aparece, né? Então a minha proposta para o Instituto Warburg e para CAPES, quando eu fiz, e para a PUC, quando eu apresentei o projeto dessa bolsa sanduíche, que eu fiz no primeiro semestre, então eu propus organizar a coleção, digitalizar a coleção para que o manuseio seja mais fácil, ela não estava digitalizada, então eu digitalizei as 1.550 fotos. Lá em Londres. Lá em Londres, nesse período, no primeiro semestre. E depois eu reorganizei a ordem e dei uma ordem mais cronológica. Eu tenho certeza que o Didi Huberman, se olhar a coleção hoje, não vai ver aquele caos que ele viu a primeira vez, porque agora ela faz um outro sentido. Ela, na verdade, não é caótica, ela é perfeitamente organizada segundo um critério jornalístico. Nós jornalistas somos meio caóticos, né? Mas certamente há um critério no jornalismo e a coleção tem esse critério, né? Ela pula da Romênia para a Inglaterra ou do norte da Alemanha para a Itália porque os fatos estavam acontecendo ali. É isso que eu fui vendo quando eu via que tinha uma foto que era da Itália, é porque havia uma batalha ali, dali a pouco outra batalha. Então ela segue mais ou menos o roteiro dos fatos mais importantes. Eu propus então fazer uma exposição das fotos e fiz então um catálogo de uma exposição, fiz uma monografia e um catálogo de uma possível exposição. Eu entreguei como chamando exatamente isso, catálogo de uma possível exposição. E a ideia é fazer no ano que vem, em 2018, 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, uma exposição dessas fotografias. E a tese em si, quer dizer, eu acho que pela própria natureza a tese é um livro, né? Então a ideia é publicar a monografia como um catálogo de uma exposição e a tese como livro propriamente. E você tem mais uma proposta de livro? Bom, o Warburg, para fazer a tese, Warburg tem um problema que ele é um problema para nós brasileiros e mais ainda para brasileiros que, como eu, não falam alemão, né? Ele produziu tudo em alemão. E num alemão muito culto do século XIX.
e, inclusive, o jeito de escrever alemão mudou ao longo do século XX. Era mais sofisticado, né? Era mais sofisticado, eu usava aquela letra gótica, como se chamava, e depois da Segunda Guerra Mundial adotaram essa caligrafia mais aproximada da nossa, né? Então é muito difícil ler o Warburg, mesmo quem fala alemão fluente tem dificuldade de ler os textos dele e tal. Então, para trabalhar na minha tese, eu tive que produzir traduções. Não produzir, eu tive que encomendar a tradutores de alemão traduções de textos do Warburg. E também tive que traduzir alguns estudiosos que estudaram o Warburg e que poderiam me ajudar a compreender e ajudar na tese mesmo. Que são os escritores Pablo Schneider, que é um alemão, só escreve em alemão, e esse Peter Schwartz, que é americano, que, no entanto, ele escreve em alemão, mas ele traduz, ele mesmo já publica em inglês. Então, isso gerou uma série de traduções de textos do Warburg e sobre o Warburg, que podem ser muito úteis para outros estudiosos brasileiros que estudam imagem, fotografia de guerra, ou a tradição propriamente da cultura, temas do Warburg. Então esse é o nosso filhote. Esse é o nosso pela filhote. Eduque. A gente vai estar de volta aqui quando o livro ficar pronto. E bom, vamos pegar o embalo assim. E como você vê a fotografia que você estudou? Ela tem, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, assim, ela é especial, ela é... Puxa, o começo do século XX, a fotografia está no começo também, né? Sim. A fotografia... Você puxa assim um pouco por causa do Nova Estela, Ciência e Debate, a tecnologia, né? Não, eu diria o seguinte, tem dois núcleos de fotografia importantes que eu estudei e usei Uma foi a coleção propriamente da Primeira Guerra Mundial e depois a tradição da fotografia de guerra desde que ela existe, né? Então, falando sobre a tradição da fotografia de guerra em geral, o que deu para notar e é muito visível, a fotografia de guerra nasce com a Guerra da Crimeia, 1860 a 1865. E durante a Guerra da Crimeia, um primeiro fotógrafo inglês é enviado, é a primeira vez em que um laboratório, um fotógrafo, o equipamento de um fotógrafo é apenas uma grande carroça parece um container atual. Quer dizer, já ela estava mais ou menos miniaturizada e ela só era um pequeno caminhãozinho, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tinha o laboratório, aquelas químicas ocupavam muito espaço e a própria câmara era muito maior do que... seria quase como uma pequena geladeira de hoje, né? Então, esse primeiro fotógrafo, com o equipamento menor que havia na época, é enviado para a Crimeia, Roger Fenton ele se chama, e faz as primeiras fotos de guerra. Eu uso eu cubro na minha tese fotos do Roger Fenton até hoje, né? E o que se pode notar é que a fotografia nasce como uma espécie de costela de Adão, vamos dizer assim, como Eva nasce de dentro da pintura. Ela nasce das caixas de luz que eram feitas, as chamadas câmaras escuras, né? Que eram formas dos pintores decalcarem as imagens que eles tinham. E ela nasce disso, então, portanto, ela nasce como um equipamento do pintor. E, em grande medida, ela nasce como filhote da pintura e primeiros fotógrafos eram pessoas acostumadas com a pintura e tal, e ela nasce com padrões, buscando imagens que são muito semelhantes à pintura daquela época, né? E talvez por isso que ela trouxesse também as fórmulas de emoção. Então, quando esses fotógrafos iam para a guerra, provavelmente, ainda que na hora da fotografia ele pudesse não necessariamente ter em mente que estava fotografando uma imagem que parecia um quadro, uma obra de pintura famosa e tal, na hora da edição, talvez, mas durante o processo fotográfico, a foto que saía era uma foto, não um instantâneo que reflete uma cena ao acaso, mas era uma foto que reproduzia, na cena da guerra, um quadro antigo. É surpreendente, por exemplo, a semelhança entre o Che Guevara morto e as lições de anatomia do Rembrandt. Ou o Cristo descido da cruz
do Mantenha. Você olha aquela foto e fala, não é possível que o fotógrafo, ao fotografar o Che Guevara morto, não tivesse em mente o Rembrandt ou o Mantenha. Mas ainda que ele não tivesse em mente na hora que ele fez a foto, ele fez muitas fotos no filme. E ele escolheu aquelas que ficaram famosas. Provavelmente, num momento desses, no primeiro momento do instantâneo ou na edição do filme, certamente eles têm, porque não há tantas coincidências no mundo possíveis. Legal, Leon. Leon, eu vou te interrompendo. O Nova Estela Ciência e Debate vai chegando ao final. Obviamente, o Leon Serva nós vamos convidar para voltar aqui para o Nova Estela para conversar como é que o jornalista virou um acadêmico, uma pessoa que já a essas alturas tem uma bagagem para falar de uma pesquisa que começou, continua e vai continuar. Né? Então, o Nova Estela Ciência e Debate vai se despedindo, esperando, né, como lá na Renascença, né, que novas estelas, novas estrelas apareçam no céu e nos deem um pouco de luz nesse mundo tão complicado e caótico.